Durante séculos, o mundo viveu sob as regras da Idade Média. Castelos dominavam a paisagem, reis governavam pela força, e a fé comandava a vida das pessoas. Quase tudo parecia imutável. A maioria nascia, vivia e morria no mesmo lugar, seguindo os mesmos costumes e acreditando nas mesmas verdades. Mas de forma lenta e silenciosa, esse mundo começou a ruir. O fim da Idade Média não aconteceu de um dia para o outro. Ele foi resultado de crises, mudanças e descobertas que alteraram para sempre a forma como o ser humano enxergava a vida, o poder, a fé e o próprio futuro. No início da Idade Média, a Europa era formada por pequenos territórios controlados por senhores feudais, que dominavam a terra e as pessoas. A maioria da população trabalhava no campo, em condições bem duras, produzindo para sobreviver e para sustentar quem mandava. A vida era simples, limitada e profundamente ligada à religião. A fé explicava tudo: as doenças, as colheitas, a sorte e o azar. Poucos sabiam ler ou escrever. O conhecimento estava concentrado nas mãos de uma pequena elite. Por muito tempo, esse modelo pareceu sólido. Reis, nobres e a igreja mantinham o controle, e as pessoas aceitavam sua posição como um destino definido, desde o nascimento. Mas aos poucos, vários acontecimentos começaram a abalar essa estrutura, que parecia tão firme. As cidades começaram a crescer novamente, e o comércio voltou a ganhar força. As pessoas passaram a circular com mais frequência entre regiões diferentes. Feiras surgiram, portos se movimentaram, e as estradas ganharam novos viajantes. Com isso, uma nova classe social começou a se formar. A burguesia eram pessoas que viviam do comércio, do artesanato e da troca de mercadorias. Elas não dependiam diretamente da terra, e aos poucos começaram a acumular riqueza. Isso mudou muita coisa. Até então, a terra era a principal fonte de poder. Agora o dinheiro começava a ocupar esse lugar. Quem tinha dinheiro podia negociar, comprar, viajar e até influenciar decisões importantes. As obras passaram a retratar o corpo humano, as emoções e a beleza da vida. Era como se o mundo estivesse acordando de um longo sono. Ao mesmo tempo, as grandes navegações começaram. Navegadores partiram rumo a mares desconhecidos em busca de novas rotas, riquezas e terras. Esses viajantes mudaram completamente o mapa do mundo. Povos se encontraram, culturas se misturaram, e riquezas circularam em uma escala jamais vista. Essas viagens mudaram não apenas a economia, mas também a forma como o ser humano se via no mundo. A Terra já não parecia tão pequena. Novos continentes foram revelados aos olhos da Europa, tornando o mundo maior, mais complexo e mais conectado. Enquanto tudo isso acontecia, a fé também passava por profundas transformações. Muitas pessoas começaram a questionar a conduta dos líderes religiosos, criticando o uso indevido do poder e das riquezas. A ideia de que cada pessoa poderia se relacionar com sua crença de forma mais direta
começou a se espalhar, gerando a Reforma Protestante. Isso abalou estruturas que pareciam eternas. O mundo medieval, baseado na tradição e na obediência, dava espaço a um novo tempo, marcado pela mudança, pelo questionamento e pela busca de novas respostas. Mas afinal, quando exatamente a Idade Média chegou ao fim? Não existe uma única data. Alguns consideram que foi em 1453, com a queda de Constantinopla. Outros acreditam que foi em 1492, com a chegada de Colombo à América. Há ainda quem defenda que o verdadeiro fim veio com as mudanças no pensamento humano. E você? Qual desses momentos acha que realmente marcou o fim da Idade Média? O que sabemos é que, entre os séculos XIV e XV, o mundo passou por uma transformação profunda. O modo de viver, de trabalhar, de governar e de crer nunca mais foi o mesmo. A velha ordem foi desmontada aos poucos, enquanto uma nova realidade surgia. A vida deixou de estar totalmente presa ao campo. As cidades cresceram, o poder deixou de ser fragmentado e se concentrou nas mãos dos reis, formando os estados nacionais. O conhecimento deixou de ser privilégio de poucos, e a capacidade de questionar se espalhou. A economia mudou, com o dinheiro e o comércio ganhando cada vez mais espaço. Tudo isso formou a base de um novo tempo, a Idade Moderna, um período marcado por grandes descobertas, avanços, conflitos e transformações. O fim da Idade Média não representou apenas o encerramento de uma época, representou o nascimento de um novo mundo. Um mundo com mais movimentação, mais ideias, mais conflitos e também mais possibilidades. Mas esse novo mundo também trouxe desigualdades, disputas por territórios e exploração. As grandes viagens levaram europeus a outras terras, muitas vezes impondo sua cultura e explorando povos inteiros. O fim da Idade Média, portanto, não foi apenas uma passagem das trevas para a luz. Foi uma transformação complexa, cheia de avanços e também de dores. O ser humano passou a olhar para o futuro com mais expectativa. A ideia de progresso começou a ganhar força. As antigas muralhas que protegiam as cidades medievais começaram a perder seu sentido. O mundo se abriu, as ideias cruzavam mares. Aos poucos, os castelos deixaram de ser centros de poder, dando lugar a palácios, universidades e portos. A Idade Média, com seus senhores, suas fortalezas e sua vida rural, ficava para trás. Um novo tempo se impunha, cheio de contrastes e novidades. Esse processo levou séculos e não foi igual em todos os lugares. Para quem viveu aquela transição, tudo parecia confuso e incerto. O mais importante é entender que o fim da Idade Média foi um dos maiores pontos de virada da história. Foi o momento em que o ser humano começou a se enxergar como protagonista da própria história. Nada do mundo moderno existiria como conhecemos sem esse momento de mudança. As cidades, os países, o comércio global, a ciência, a arte, tudo isso nasceu, em grande parte, a partir desse fim. A Idade Média terminou, mas suas marcas permanecem nas cidades, nas leis, nos costumes e na religião. O fim desse período não foi apenas o fechamento de um capítulo, mas a abertura de muitos outros, que moldaram o mundo em que vivemos hoje. E talvez a maior lição que esse período nos deixa é que nenhuma época dura para sempre. Tudo muda. Tudo se transforma. No próximo vídeo vamos continuar essa viagem pela história e conhecer como esse novo mundo começou a se organizar. Se volca gusto, se inscreva no canal, deixe seu like, comente o que achou e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Sua participação é muito importante para nós. Obrigado e até a próxima.